Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, bem-vindos. Consoante a hora aumenta que me estejam a ver, aqui há aquela que é a vossa quarta lição aqui daquilo que é o programa do estudante de topo ou do jurista de topo. Porquê jurista e estudante? Porque a forma como eu olho para a realidade a partir das oficinas superiores, das oficinas coletivas e em particular desta oficina da universidade, tem muito a ver com a capacidade de nos autoconhecermos, mas também de nos heteroconhecermos, ou seja, nos conhecermos através do contacto com os outros, com as diferentes culturas, com as diferentes formas de estar, e aqui não tanto na relação do eu com o outro, mas do eu com o coletivo. Então, a meditação é aqui um espaço essencial para curar as nossas próprias doenças e eu estou aqui nestas primeiras lições fundamentalmente a trabalhar a vossa autoestima e a vossa autoconfiança enquanto instrumentos essenciais que vocês depois podem utilizar para compreender melhor aquilo que são as diferentes regras e as diferentes realidades e sociedades que se integram no mundo. Portanto, basicamente, procurar autenticidade, cura emocional e habilidades diplomáticas aparece aqui como um aspecto absolutamente essencial. Portanto, basicamente aquilo que eu pretendo aqui essencialmente trazer é esta ideia da meditação como cura ou aspecto fundamental para a cura de doenças. Então, autenticidade na cura e desenvolvimento pessoal, portanto aqui ocultar as intenções cria doenças, ou seja, não devemos querer ocultar aquilo que são más intenções ou intenções negativas, devemos trazê-las ao de cima, devemos trabalhá-las, devemos construí-las. A meditação pode ser aqui uma ajuda fundamental para revelar a verdade interior e, portanto, procurar aqui uma autenticidade, falar com o coração, confiar em algo maior, não é em Deus, que são caminhos de cura e harmonia, e, portanto, procurar aqui uma diplomacia autêntica, não manipular, mas intermediar com a verdade, ok? Estes aspectos essenciais que eu acho que são aqui importantes de trazer para que vocês desenvolvam essa própria capacidade pessoal, de desenvolvimento pessoal e de autenticidade, para depois irem ao encontro daquilo que são os desafios que vêm do exterior. Portanto, este é um aspecto muito importante que eu considero aqui como basilar para o vosso próprio desenvolvimento e evolução. Ok, portanto, teorias relacionadas, aqui muito Carlos Rogers, que traz essencialmente aqui estudos acerca da autenticidade enquanto promoção da cura emocional. Joseph Nye, que fala muito do poder suave e da diplomacia autêntica e como é que a diplomacia autêntica e esse poder suave pode trazer, digamos, ao de cima aquilo que é a nossa capacidade de nos transformarmos e transformar os outros. Deepak Chopra, a meditação como caminho para a cura interior, um aspecto essencial, ou seja, a meditação como uma pedra base ou uma pedra toque para nós desenvolvermos as nossas capacidades intrínsecas e extrínsecas de relacionamento com o meio ambiente e com o outro, e portanto a meditação surge aqui como esse caminho para a cura interior. Sem termos essa cura interior, dificilmente podemos aceitar e integrar os outros e a partir deles também perceber e entender a nossa própria realidade circundante, porque só fazendo essa comunhão, essa junção de tendências e de capacidades, podemos realmente subir para estados superiores de consciência que nos aproximem da nossa verdade interna. Também Edward Said e Huntington têm aqui interculturalidade na diplomacia. Este aspecto de interculturalidade é muito importante, porque é através da interculturalidade que nós verdadeiramente desenvolvemos não só as capacidades diplomáticas e de conhecimento do outro, como o tal discernimento, a tal capacidade de justiça e discernimento que é absolutamente essencial para o contacto com as coletividades, com aquilo que são as diferentes culturas, os diferentes códigos culturais, sejam eles de leis naturais, sejam eles de leis positivas, que depois nos permitem não só interagir e comunicar e partilhar e de alguma forma abrir o nosso espectro e a nossa capacidade de conhecimento, como também de evoluir enquanto pessoas e de nos reconhecermos e reconhecermos os outros. Porque há aqui sempre um trabalho duplo. Ao mesmo tempo que nós evoluímos e conhecemos dentro de nós novas realidades e novas dimensões de nós mesmos, nós aproximamos-nos dos outros e permitimos também que os outros, em contacto connosco, criem os seus próprios processos evolutivos e de transformação, que os aproximam-se de estados cada vez mais superiores, quer de cultura, quer de evolução, e que os permite também eles próprios desenvolverem os seus próprios traços de individualidade e de autenticidade. Portanto, acaba por ser aqui um jogo de win-win, de soma-soma, em que acabamos por apreender não só valores do outro, como também dar valores ao outro para que o outro possa, a partir daí, construir as suas próprias forças, os seus próprios caminhos e tornar-nos todos mais ricos e transformados a partir daquilo que é um conhecimento intrínseco, extrinsecamente partilhado.
No fundo é isso. Finalmente, Charles Taylor, a ideia da ética e da autenticidade tem muito a ver também com isto, com perceber que a ética e aquilo que é o correto não tem a ver com visões fechadas de princípios ou valores, mas sim de intercomunicação dos mesmos. E, portanto, é muito mais a forma como agimos diariamente e como agimos bem ou mal diariamente que revela a nossa verdadeira ética e a nossa verdadeira autenticidade. Basicamente, se passar aqui então. Dizia eu, basicamente, passar aqui então para o slide seguinte, que nos fala de meditação para conexão com a verdade interior. Portanto, aqui estabelecer práticas de 10 minutos diários de meditação é o mínimo, digo eu. E o que é meditação? Estar completamente em silêncio, tentar abstrair-se de todo o tipo de solicitações ou interrupções ou qualquer tipo de, digamos, de interferência com o vosso próprio estar convosco mesmos. E, portanto, esses 10 minutos de meditação, perguntar a si mesmo quais são as suas verdadeiras intenções. E aqui intenções não só em relação aos outros, mas em relação a si, em relação ao seu plano de vida, e buscar perceber quais são os valores que estão por detrás daquilo que são as intenções, aquilo que são os objetivos, os projetos, aquilo que querem atingir, anotar o que surgir, sem julgamentos, perceber exatamente quem é, o que é, para onde quer caminhar e, no fundo, que trabalho é que está a fazer para atingir esse mesmo objetivo que tem dentro de si. Portanto, sobretudo, anotar aquilo que surge, sem julgamentos, e perceber em que padrão ou estado vibracional se encontra. Para quê? Para estabelecer uma conexão com a sua autenticidade, com o seu momento de autenticidade atual e fazer uma cura emocional sobre o mesmo. Aqui interessa essencialmente identificar padrões, chegar aqui a determinado tipo de estruturas e perceber em que nível energético se encontra, para depois também poder trabalhar sobre essa base, digamos assim, e poder evoluir a partir daí. Ok? É muito este objetivo de mais de conhecer do que de julgar. Aqui o objetivo não é julgar para cadastrar, para criar um cadastro. É antes julgar para transformar, para evoluir. Não é para terminar, é para transformar e ressignificar a sua própria realidade, na realidade com o outro, na realidade com o coletivo, na realidade com a sociedade. Então, aqui é muito importante, por um lado, as intenções, expor essas intenções com autenticidade, e aqui deixar o seu aspecto individual e procurar aqui uma conversa. E eu até diria que aqui, porque estamos numa oficina que é expansiva, poderá ser coletivo, ou seja, um grupo de amigos, como se fosse uma universidade, um conjunto de estudantes, uma conversa com alguém próximo, com um grupo de amigos, onde compartilhem os sentimentos e intenções com sinceridade e escutem sem julgamentos, que o objetivo será desenvolver relações transparentes e eficazes. E acerca e à volta, no fundo, aqui destas conversas e deste estabelecer aqui de empatias e de, digamos assim, de confianças que permitam expor aquilo que é a vossa própria interioridade sem complexidades nem limitações, mas ao mesmo tempo deixando-se completamente abertos aos outros, também ser capaz aqui de evoluir um pouco mais naquilo que é a vossa própria relação com o vosso autoconhecimento. Vocês conhecerem-se a vocês próprios, perceberem quais são os vossos gatilhos e desenvolver essas relações de forma transparente e eficaz. E usar, digamos, o contexto de estar em partilha e de estarem várias pessoas a falar de si, e isto ajudar a evoluir, não é? Ou seja, e todos percebermos que temos algo que nos aproxima e algo que nos afasta de algum modo. Depois, como é que, a seguir, reflexão sobre os benefícios da autenticidade. Primeiro, expor intenções com a autenticidade e depois uma reflexão sobre os benefícios da autenticidade. Ou seja, uma segunda fase, como é que a honestidade afeta a sua saúde e emoções, como é que a autenticidade gera mais harmonia nas relações e, fundamentalmente fazer aqui um registro de como aplicar essa prática no dia-a-dia. Diplomacia autêntica e comunicação consistente. Ser capaz de estabelecer aqui pontes entre aquilo que é uma comunicação consciente, uma comunicação que é feita a partir de um objetivo de perceber o outro, mas também de expor a nossa própria natureza e as nossas próprias limitações intrapsíquicas e tudo aquilo que nos compõe, e perceber como essa comunicação está diretamente ligada à diplomacia, à ação diplomática autêntica. Portanto, uma diplomacia eficaz nasce da transparência. Ser fiel à própria verdade evita manipulações, ou seja, manter-se na sua própria verdade, perceber qual é que é a sua dimensão. E quando eu falo da sua verdade, eu não falo do seu ego nem da sua bolha. Eu falo daquilo que você traz ao mundo e daquilo que você criativamente quer trazer. Isso implica espaço de silêncio,
espaço de estar consigo mesmo, de recolhimento, não estar em constante influência de terceiros, mas partir de dentro para fora e não de fora para dentro. Mediar intenções com empatia e escuta, essencialmente aqui aspectos essenciais deste trabalho. Uma criação de hábitos, 90 dias com autenticidade. Aqui salto já para aquilo que é o exercício final, que é a criação desse hábito de autenticidade por 90 dias, onde você deve fazer 15 dias de meditação e expressão, 15 dias de conversas autênticas e 15 dias de reflexões e aplicações práticas. A ideia aqui é, durante este período de tempo, você refletir em si mesmo, naquilo que dentro da sua vida e da sua realidade você lida e ser capaz de trabalhar, digamos assim, não só a forma como você está, como também a sua expressão pessoal. Portanto, uma meditação que é dirigida à expressão pessoal. Depois, criar conversas autênticas nos 15 dias seguintes e nos outros 15, reflexões aplicadas à prática. E repetir isto por 2 vezes. O ciclo é de 90 dias para incorporar uma nova vibração. A ideia é você, paulatinamente, através da sua autenticidade, começar a mudar as relações que tem à sua volta, em seu redor. Então, em termos de conclusão, a autenticidade como caminho de cura. Perceber que quanto mais autêntico for, mais está próximo de si, da sua essência, e mais se aproxima também dos seus objetivos, sejam eles quais forem, mas que são aqui essencialmente vocacionados a ser um estudante, ou ser um jurista, ou ser alguém que conhece a realidade da sua cultura e da cultura que o envolve. A cura começa ao revelar a sua verdade interior, a si e aos outros. A meditação, ou seja, ser autêntico, sair de dentro e expor e não ter medo de ser quem é. Depois a meditação fortalece a consciência e a paz, ou seja, através da meditação você consegue evoluir e transformar-se. E comunicar transforma também a sua capacidade de ser, de estar e o seu bem-estar pessoal. E, portanto, tudo isto deve ser feito a partir, digamos, de um esforço de transformação e de crescimento. Era isto que eu tinha para vocês. Esta é a vossa 4ª aula, aqui do módulo do estudante ou jurista de topo. Voltamos a ver amanhã. Até lá, despeço-me com cordialidade. Até amanhã, então.